Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a terça-feira, acompanhando a repercussão da vitória do Tricolor ontem contra o Fluminense no Morumbi, 2-1. São Paulo fez mais uma boa partida, venceu e dominou, né, o Fluminense no Morumbi, venceu com todos os méritos. Bobadilha e Arboleda marcaram os gols da vitória do Tricolor. Vamos dar uma olhada aqui na mídia falando aí, repercutindo mais uma bela atuação, uma boa vitória do São Paulo. Créditos SBT Esportes e também ESPN Brasil, link na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora pro vídeo, galera. O Fluminense vencesse o jogo, empatasse o jogo, botaria o Corinthians na zona do rebaixamento. Mas o São Paulo, foi um jogo quente, rapaz, teve bate-boca do Luciano com o Fernando Diniz. Esse aí, ó, por causa de uma lesão ali do Manuel, o Luciano ia bater rápido, o Fernando Diniz bateu boca com ele e eles brigaram, ficaram de mal. Diz que ficaram de mal mesmo. Rodrigo Nestor chuta, Fábio defende. Boa pancada do Nestor, voltando ao time, espalmou o goleiro Fábio. O próprio Nestor bateu o escanteio e o chute pra fora. Bobadilha apareceu. Bobadilha tava a fim de fazer gol, hein? Apareceu batendo essa bola pra fora. Olha a arrancada aí do time do Fluminense. Sim. Do time do Fluminense, do time do São Paulo. Saída de bola do... Convenhamos que a saída de bola do Fábio não tem sido forte, mas o alvo não foi devidamente acertado pelos jogadores do São Paulo. Os dois perderam, né? É o Nestor no primeiro lance e o Juan no segundo, é isso? Os dois perderam e o Fábio fez a defesa. Só São Paulo no primeiro tempo, nesses lances que a gente tem, com possibilidade de gol. Ó, a cabeçada quase deu. Alan Franco apareceu lá para fazer a cabeçada. O Fluminense sai jogando, agora sem arrepiar, sem deixar a torcida com a barriga fria. E o toque de bola foi bom, ó. Dá uma olhada, ó. A arrancada do time do Fluminense e a bola se ofereceu para o gol. Para o gol que houve o desvio. Igor Vinícius, lateral. O Keno que entrou ali, mas a bola apareceu. A bola voltou na canela do Igor Vinícius. O Keno apareceu e a bola foi desviada. E o Fábio, hein? Você vai culpar o Fernando Diniz, sim? É ele que pede pra fazer isso daí? Pede pra errar o passe assim, ó. Pra errar o domínio. Pede pra errar. Pra que você fica usando o goleiro desse tanto aí? Tá certo. Aí o São Paulo empatou o jogo com o Bobadilha. Bobadilha vai falar aqui com a gente daqui a pouquinho. Arrancada do time do Fluminense. Já é o segundo tempo. Cruzamento do Diego. E a bola pra fora. Você viu o jogo, Mauro? Vi. São Paulo, a gente tá vendo os lances, São Paulo melhor no primeiro tempo e bem melhor na segunda etapa, mereceu. O Fluminense continua com problemas, zona do rebaixamento, jogando muito pouco, marcando muito pouco, Kleber. Você cornetou a contratação do Zubeldia, o cara tá bem, esse sim, ó. Tô falando que é melhor que o Abel, ué? Nossa rodada foi melhor, né, realmente, né? Esse gol foi anulado, né? O Galopo fez falta, o juiz deu falta do Galopo nesse lance aí, ó. No Lima. O VAR deu falta, né? E o árbitro foi do VAR. Na verdade, quem deu a falta foi o Pablo Ramon, que foi o árbitro de vídeo. Aí ele comunicou. Após revisão, falta do jogador. Decisão final, falta. Claríssimo. Claríssima explicação do jogador. Faltou um pouquinho nessas informações. Falta do jogador. Falta do jogador. Pronto. Você sabe que uma vez eu tava. Olha aí, o time de São Paulo chegando. Mais uma jogada lá com o Fábio. Mais uma jogada. Saiu gol, então, é melhor não jogar com o Fábio, então, não sair tocando bola. Mas olha os passes dentro da área. Toda hora é isso. Aí você vê escanteio, saiu o gol do São Paulo, segundo gol. Aí no escanteio, o São Paulo marcou com o Arboleda, a bola foi desviada pelo. Ela passou pelo Felipe, né? O Felipe Andrade. Né? O Fluminense erra tanto que eles conseguem tomar gol de escanteio rasteiro. Pois é, o Fluminense está na zona do rebaixamento do campeonato, né? Mas o Fluminense proporciona isso. O Fluminense não havia necessidade de você sofrer defensivamente, como aconteceu contra o São Paulo. 2 gols nasceram. Olha que bola do Marcelo. Mas quando o Fluminense foi campeão da Copa... de direito. Bola do Marcelo. Quando o Fluminense foi campeão da Libertadores, o time não era bom, o time do Fluminense não é ruim. A questão é, os adversários hoje entenderam que pressionando o Fluminense ali, você está muito mais perto do gol. Pois é, mas acho que sempre souberam disso. Esse foi mais um do Bobadilha. Às vezes eu acho que a gente tem que levar em conta que de vez em quando o cara não está jogando bem, né, Emerson? Além do esquema. Não, e aí tá claro que, inclusive, muitos atletas aí do Fluminense já não estão mais, o Diniz mantém o sistema, mas com alguns jogadores diferentes.
E isso causa todos esses danos aí que o Fluminense vem sofrendo. Mas assim, são erros técnicos. Exato. São erros individuais. É isso. E a gente não pode aqui estar colocando a culpa no treinador. Não. De um erro tão infantil não é colocar a como culpa foi no treinador. O erro do Fábio. Se é um erro no atleta técnico, profissional. então há erro do treinador também. Por quê? Se o treinador sabe que o goleiro não tem qualidade, O Fábio até Vai Mas jogar o Fábio com os tem, pés? o Fluminense foi campeão da Libertadores jogando tudo dessa bem, maneira. mas, E gente, o Fábio no gol. Eu só tô falando que o Jogando cara, muito. E se o jogando cara tá muito. errando além do limite, pede pra dar um tempinho. Não, tudo bem, beleza, mas é a mesma coisa de eu ser um treinador e bolar o meu time para fazer 42 jogadas em linha de fundo, eu cruzo 42 bolas para a área, o meu centroavante perde 42 gols. Aí eu vou pedir para não cruzar mais. Tudo bem, mas como que o Fluminense fez o gol contra o São Paulo? Num balão, Sim. certo? Como é que ele deu os dois Custa gols? você fazer mais... se proporcionar a fazer mais jogadas assim. Não custa. Porque o Fluminense, ele sofre desnecessariamente. Mas não é um estilo de jogo do treinador e não é o estilo de jogo que levou o Fluminense Tudo a ser bem, aos mas, melhores gente, lugares. Quando o dia não tá legal, Ok, mas isso é uma questão de decisão. sim. É uma questão de Não, decisão. dos atletas. E, de novo, eu Lógico. acho que a gente levanta muito a bola do treinador e abaixa muito. lógico. Quem ganha empate e perde é o jogador. Agora sim, o que não dá para rolar, né? E é aquela discussão sem sentido, que me parece passar muito pela história do o fair play, que é o jogo limpo, o cara cai, todo mundo para, joga para fora, passou a ser um método de defesa dos times. Então, quando o cara cai, o adversário já não sabe mais se ele está machucado, se ele não está. Porque vamos na boa, você sabia quando o cara se machucava? Sabia, mas no caso do Manuel ali, Kleber, ele tá sozinho com a bola, ele tá com a Ok. bola dominada, não tem nenhum atleta pressionando ele e realmente ele sente e joga a bola para Então, lateral. é isso que eu estou dizendo. Você sabia quando o cara estava machucado Sim. e quando o cara estava dando migué. Sim. Quando o cara estava fingindo. Aí, aparentemente, o cara não estava. Só que, entre estar ou não estar machucado, virar isso tudo é um exagero, né? Aí foi um exagero, né? O Luciano, ele até comentou depois do jogo, o Diniz falou que acabou a amizade entre eles pela postura do Luciano. É algo assim, do jogo, eu né? acompanhei o jogo, a postura do Diniz, assim, é um excelente treinador, mas a maneira dele chamar a atenção, a maneira dele se dirigir, por exemplo, Do não é só adversário, o né? Diniz, e isso se você, eu acompanhando o jogo, dá pra ver que o que ele faz acaba transmitindo pros jogadores. Sem dúvida. O Fábio, que é um cara muito tranquilo, Foi por meio da bagunça. não, ele chamando a é que tá isso? atenção do Marquinhos, que jogou na lateral direita, que estava improvisado, é de uma maneira que o Fábio não faz daquele jeito. Se você acompanhar nos lances, pode ver o jeito que o Fábio cobra o menino e mas, só cobra assim, ele. O Diniz pode ter passado do ponto e realmente passou do ponto. Mas a atitude do Luciano, pelo amor de Deus. Tudo bem, O Luciano também é outro chato. mas É isso, às é vezes isso. exagera O um colega pouco. cai com uma possível lesão. Você vai e quer Você bater vai rápido querer ao arremesso. bater rápido. Aí um cara da Aí comissão técnica do Fluminense jogou a bola para dentro do campo e o Fernando Diniz reagiu contra o Luciano. Pô, você vai bater? Claro, os termos devem ter sido muito piores. Mas Cleber, Aí ele talvez foi tenha até um expulso. pouco de intimidade ali dos dois para poder... Aparentemente, mas Diniz não que tava levou com- o Luciano pro São Paulo, mas não inclusive. estava com clima de amigo, né? Porque ali, amigos, jogadas à parte. Mas enfim, nenhum dos dois tem razão. Porque o Luciano, o Mauro falou aqui, o Luciano também... o Luciano flor que se reclama cheira. pra Mas só o caramba. Luciano correu, nenhum top jogador 3 de dos São jogadores Paulo mais se chatos movimentou em para campo, receber a bola. Só o Luciano que mas- queria confusão também. Vou falar a real, Kleber, Então os de dois verdade. O cara tem que ter um De mínimo de verdade, discernimento Eu para sou saber que não totalmente pode fazer isso. contrário ao fair play. O fair play tem que partir do árbitro, mas é verdade. Jogador brasileiro, principalmente. Não pode partir do árbitro, É entojado, do mas jogador. é fair o árbitro play. que tem que ter, é o árbitro que tem que ter a sensibilidade de falar, vai paralisar o jogo porque acha Não, que foi um isso é choque outra mais coisa, forte. mas isso não é fair Acabou. play. Esse negócio de fair play aqui no Brasil não existe. Não existe Esse porque lance- começou a usar Mas- como mas é artifício fácil, de só uma coisa. defesa. Se você pegar, por Só exemplo, uma coisa, aquele quem chute do inventou o Marcelo... fair play foi o brasileiro, foi o Garrincha. Antes do Marcelo, deixa eu ver só o que o Diniz falou sobre o caso. Isso é interessante, eu vi o Diniz, que é como o Mauro disse. Ele é que trouxe do Grêmio para o São Paulo o Luciano. E hoje ele disse, para mim, você acabou. O que todo mundo sabe no futebol é que xingar, jogador xinga, outro xinga, é todo jogo. Todo jogo. Todo jogo. Quando tem uma discussão, jogador, começa a discussão, primeira coisa, que o meio do futebol é um meio onde palavrão é uma linguagem comum.
Mas todos os jogos, naquele instante assim, eu xinguei, o Luciano xingou, outros jogadores xingaram. Então se ele fosse expulsar, ia expulsar um monte. Porque é uma linguagem comum. Eu nunca vi, primeira vez que eu vi alguém expulsar alguém porque falou palavrão. É que o Diniz, o argumento do Diniz é que ele tomou cartão vermelho e o árbitro disse que ele tomou cartão vermelho que ele mandou o juiz tomar, você sabe o resto. E aí ele falou, pô, mas só por isso? Todo mundo manda? Só eu sou expulso. Olha que coisa maluca. E o Luciano tomou cartão amarelo. E depois o Luciano foi até conversar com o Anderson Daronco. Mas enfim, o fato é isso, né? O Luciano quis fazer o jogo rolar, e isso era 46 do primeiro tempo. Estava acabando o primeiro tempo. O Luciano não acreditou na lesão do Manuel ou não quis aí usar o fair play, e o Fernando Diniz se irritou e houve o bate-boca, e eles que sempre foram muito amigos. Você lembra um dia que eles estavam no São Paulo, que o Luciano brincou, jogou água no Fernando e tal? Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você estava dizendo que para você, fair play aqui no Brasil não existe. Existe porque... Você também não tem fair play. Quer dizer, quando você está na rua, o cara vai atravessar a rua, você acelera. Só uma coisa, não. mano, só desculpa, um momento pitadinha histórica, diria o saudoso Roberto Valone. Quem inventou o fair play no mundo foi um brasileiro, Garrincha, num Botafogo e Fluminense Maracanã, a bola sobrando na cara do gol, o Altair tinha caído e o Garrincha jogou a bola pra fora. Mas, ô Mauro, eu acho patético, cara, porque o jogador brasileiro, ele não sabe usar isso a seu favor. É uma atitude legal? Claro que é, mas infelizmente usam isso pra fazer cera. No lance que o Marcelo acertou a trave lá com aquele pé direito, o Rafael, que não teve ninguém encostando nele, ele caiu. Ai, tá doendo, não sei o que, pra esfriar o time. Sem dúvida. Então é ridículo. Teve um jogo lá do Flamengo com o Botafogo, salvo engano, o jogador do Botafogo, ele cai pra fora do campo, empurra ele pra dentro. Sabe? Então não tem que ter fair play. O árbitro tem que ter a prerrogativa de falar, foi um lance mais forte, para o jogo, continua. Se não, tocou a bola pra fora, caiu dentro do gramado, continua o jogo. Isso são outras coisas, né? O árbitro tem esse poder, discricionário e tal, mas o fair play é uma coisa que a gente pode torcer, não porque o árbitro, né, Mauro, desculpa, vai sempre parar o jogo porque ele não vai trazer pra ele a responsabilidade de dizer que o cara tá machucado ou não. Ele não é o Dr. House. Tem jeito. Aí o cara sobe numa bola aérea lá. Não, mas um choque de cabeça, você tem a sensibilidade não, se ouve ou não. Mas aí até uma orientação de regra. Até um movimento de aceleração, como acontecia muito com os mais experientes, os mais velhos, como o Romário já sentiu, ficou marcado aquelas lesões que o Robachinho saía. Aquilo ali é machuca. Mas se eu fosse jogador hoje, não tem como. Então, se eu fosse jogador hoje, eu ia estar toda a premiação da FIFA, eu ia estar por causa do fair play. Gente, e de novo, por exemplo. Ia nada. Eu ia estar em toda, porque eu ia cair e depois ia falar, não foi nada. Então, não, mas essa usa como marketing. Mas essa aqui é a parada. Essa aqui é a parada. Assim, o fair play é legal usar. O goleiro, o juiz tem que parar o jogo. Infelizmente. Mas tem que parar. Ia ser muito mais legal o goleiro no chão e o time atacando para o problema não é a regra. O problema são os atletas. É o comportamento. Claro, porque assim, a hora que você se joga, é que é muito sintomático. Eu tô no ataque, perdi a bola, o cara contra-ataca, eu caio. É muito sintomático. Na Europa uma não hora, tem isso. Sabe, você já ouviu a fábula do carneirinho? Qual que é? O lobo tá vindo, os caras iam lá e o lobo não aparecia. O lobo vai vindo, e o cara ia lá e o lobo não aparecia. É o lobo! Isso mesmo, é o lobo. Aí um dia o cara gritou, o lobo! Os caras faziam, o carneirinho, o lobo chegou, velho. Aí o lobo apareceu lá, o carneirinho, ó. E tem uma coisa que a gente comenta, inclusive, nas transmissões do SBT, né? Nenhum goleiro do mundo se machuca tanto que o brasileiro. Né? Todo brasileiro goleiro 3, 4 vezes por jogo, né? Quer dizer, se você ia cair toda hora? Não, ia na área. Ia falar que era pênalti e já ia levantar. Não foi nada, juizão. Entendi. Ó, ia ser o marqueteiro do fair play. Toda a premiação FIFA ia estar lá. O André Galvão foi ao Morumbi e conversou com o Bobadilha, que foi o autor de um dos gols do São Paulo, o gol da vitória do São Paulo. André Galvão conversando com o Bobadilha, o meio-campista do São Paulo. Fala, Kleber, amigos do Arena SBT, aqui no Morumbi, deu São Paulo. Aliás, que fase do Tricolor, 2-1 para cima do Tricolor Carioca. Mais uma vitória, Luiz Subeldia, já tem 5 vitórias e 1 empate sob o comando do São Paulo. E aqui ao meu lado, quem marcou o primeiro gol, Bobadilha. Hoje, a sorte sorriu para você, claro que tem muito trabalho, muita competência. Esse time do São Paulo está mostrando que veio para ficar, né, Bobadilha? Primeiramente boa noite. Sim, feliz pela vitória. O grupo merece.
A gente está trabalhando muito bem. Eu acho que o gol deles não era um resultado justo. A gente estava fazendo melhor as coisas e a gente conseguiu pressionar e aí a bola ficou. Meritório do Juan, que foi a pressionar, e a bola ficou para mim. Só tinha que conseguir marcar o gol. Quando vocês jogam contra o Fluminense, contra uma equipe que sai jogando tantas vezes de pé em pé no campo defensivo, vocês já são orientados para fazer essa pressão, para roubar essa bola no campo de defesa, como o São Paulo fez várias vezes hoje? Claro que sim, todo mundo tem o seu jeito de jogar, eles gostam de jogar assim, então a gente tinha que pressionar, tratar de pressionar a saída deles. Sabíamos que em bom encaixe a gente podia conseguir roubar, mas a gente tem que saber que eles têm muita qualidade também para jogar, por isso que vem jogando desse jeito, mas graças a Deus deu certo. Foi seu segundo gol pelo São Paulo, você está cada vez mais à vontade aqui? Sim, estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que esse clube aqui é o lugar onde eu queria chegar. E estou aproveitando, estou curtindo aqui muito, estou aproveitando jogar aqui no Morumbi, estou aproveitando os treinamentos com caras que eu olhava só no videogame, agora compartilhar com eles é um sonho, então estou tratando de aproveitar, de melhorar, de crescer para poder ajudar o São Paulo. Quem que você jogava com ele no videogame e encontrou aqui? No Tottenham eu usava Lucas, depois Bayer também, usava o Rafinha, Luiz Gustavo, James, todos eles. Tá aí o Bobadilla, volante paraguaio do São Paulo, marcou o primeiro gol do Tricolor hoje. O Fábio deu uma vacilada, né? Antes o Fluminense tinha saído na frente. O Queno saiu na cara do goleiro Rafael. O gol foi contra. Depois o São Paulo chegou ao empate com o Bobadilla. Nessa bobeada do Fábio, o Juan roubou a bola, rolou para o Bobadilla marcar. E o São Paulo virou na segunda etapa. 2-1 São Paulo diante do Fluminense, gol do Arboleda. O Tricolor sobe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, joga na quinta-feira pela Copa Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, aqui mesmo no Morumbi. Eu volto com você, Kleber. Valeu, André. Conversando com o Bobadilla, vocês têm direito a sim, não e um talvez. São Paulo briga para ser campeão? Não. O Fluminense corre risco de cair? Não. Você vai deixar por último. São Paulo briga para ser campeão? Acompanha o relator. Não e não. Me too. Agora não eu tô falando não. em inglês. Very well. O Fluminense corre o risco de cair? Não. E o São Paulo briga para ser campeão? Sim, sim, sim. Sempre, né? Eu não ouvi, eu não entendi. Sim, sim, sim. Muito. Muito. Se você fosse o Cássio, você ia embora do Corinthians? No Morumbis, vitória do Tricolor paulista. São Paulo 2, Fluminense 1, vitória de virada no Morumbis com quase 40 mil pessoas, 39.500 torcedores. Lugano tava lá, mas já tá aqui, já tá na área. Olha lá, do lado direito do Lugano, Fernando Praz, do lado esquerdo, Fábio Santos e do meu lado, Luiz Fabuloso Fabiano. Você acabou pra mim hoje, Luiz Fabiano. Sem mágoas. Não pode Sem ter mágoas? Sem mágoas. O que acontece no campo acaba no campo? Fica no campo. É uma máxima do futebol? Exatamente. Eu acho que vai acontecer isso. Tem que acontecer, né? Tem que Pra acontecer. quem por acaso não sabe, não acompanhou esse jogo entre São Paulo e Fluminense, no finalzinho do primeiro tempo, uma treta envolvendo pai e filho. Pai Fernando Diniz e filho Luciano sobrou. Mas, para o Fernando Diniz, o treinador do Fluminense, foi expulso, recebeu o cartão vermelho do Anderson Daronco. O Luciano ficou com o amarelinho. Diego Lugano, o São Paulo de Zubeldia alcança com Zubeldia a 5ª vitória em 6 jogos. São 5 vitórias e 1 empate. Foi só o astral que mudou? Você que estava ali pertinho dos comandados do técnico argentino, Lugano, boa noite. André, boa noite, queridos colegas, tudo bem? A gente saiu correndo no Morumbi, né? Correndo rápido, né? Para sair da galera. 40.000, uma segunda noite, São Paulo está, nesse aspecto, está incrível. O jogo né? quinta-feira na Libertadores, no Morumbi. Vai estar lotado também, né? Então, incrível como a torcida continua acompanhando qualquer dia, qualquer horário o time. E realmente os números sobre o dia são incríveis, né? 5 vitórias em 6 jogos. Realmente, tudo bem, ele fez mudanças específicas, né? Deu Alan Franco a titularidade, talvez colocou a Luciano uma zona mais de definição, como todo mundo sabia que
que é a fortaleza dele, né? Mas vai muito sim pela parte de energia, né? Energia, mudança de treinador. São Paulo tem um bom elenco e hoje se aproveitou muito, né, de lo que sabíamos que era nossa fortaleza, que era aproveitar um pouco a saída de bola adversária. Normalmente o time de Diniz forçam muito e acabam cometendo muito erro. Então, quando o jogo estava pior para São Paulo, 2, 3 saídas de bola errada de Fluminense. Foram várias durante o jogo, mais Foram várias, duas, mas quando três. estava pior o jogo para São Paulo, são essas saídas que fazem que a energia mude, que o São Paulo volte a ter confiança. Em uma dessas veio o gol do empate e depois o time com muita autoridade, né, com bom futebol, com jogadores que renderam muito bem. Alan Franco voltou a jogar um bom jogo, acho que um grande acerto de Subelia. O Alisson, Nestor. O Alisson. Mas o Alan Franco chama a atenção porque ele estava totalmente descartado. Totalmente. E a volta a Nestor, que realmente o Carpinho não conseguiu aproveitar, é um jogador, como sempre falo, silencioso, que não se vê porque o linguagem dele corporal é neutro no Morumbi, passa percebido, mas muitas vezes a bola está, ou quase sempre, no pé dele. Então é um jogador fundamental. Uma vitória que dá muito ânimo a São Paulo, que agora entra na briga por Brasileirão. E quinta-feira, obviamente, Libertadores, Morumbi lotado. Barcelona e Guayaquil. Vai ser outra coisa, né? Num grupo que já tem os classificados definidos, né? Tajeres e São Paulo, por enquanto, nessa ordem, o São Paulo ainda pode terminar em primeiro no grupo. E sim, os dois melhores jogadores, né? Que são Lucas e Calleri, né? Siguen sendo os dois melhores jogadores. Então, eu imagino o São Paulo com Lucas e Calleri 100%. Com este entrosamento, com esta boa energia, acho que o São Paulo pode competir, né? A gente viu agora há pouquinho ali, já mais de uma vez o lance, Praz. Você, claro, por ser goleiro, uma vez goleiro, sempre goleiro, não vou te chamar de ex-goleiro, deve se solidarizar com o que está até agora sentindo o Fábio, né? Porque, claro, não tem hora boa ou hora ruim para tomar gol. Mas o Fluminense tinha acabado de abrir o placar. Poderia explorar mais essa vantagem, mas por conta de uma falha do Fábio, já levou um empate de cara. Boa noite, Plihal, amigos, né? Assim, é uma falha que é aceitável pelo Diniz, porque é uma coisa que ele se propõe a fazer e ele cobra que os caras façam, né? Assim, só que o Fábio deve estar se remoendo por quê? Se fosse uma bola forçada por dentro, como eles seguidamente fazem, uma saída ali dentro da pequena área, como eles seguidamente fazem. Ok, é um erro, mas o erro, a gente aceita esse erro, assim, mas o erro que o Fábio cometeu ali, ele não deve aceitar porque não é uma bola difícil, né? Eu não sei o que aconteceu na hora, e de repente ele viu alguém já do São Paulo de branco antecipando o passe para fechar o passe pro Manuel. Ah, não, para fechar o passe. Para fechar o passe pro Manuel, que era a intenção dele, e aí de repente ele tirou o olho da bola e vai tentar fazer o passe, quando ele faz, tu vê que ele perde o tempo da bola, né? E é um erro grave, né? Um erro grosseiro, mas que é uma coisa que tá no preço, porque quanto mais vezes tu acionar o goleiro, quanto mais próximo da tua área tu jogar, maior é o risco, né? E acontece. Não devia acontecer, é óbvio, mas acontece. Fábio Santos, qual foi a... Probabilidade, né? É um tema de probabilidade. Lei da probabilidade. Leis da probabilidade. Fábio Santos, qual foi a outra torcida que festejou esse resultado hoje, além, obviamente, da do São Paulo? A primeira é a do São Paulo, e a segunda? Boa noite, Pirra. Boa noite, companheiros. Realmente, né? Com esse empatezinho, o Fluminense estava saindo da zona, né, de rebaixamento, o Corinthians acabaria entrando. Óbvio que tá tudo no começo, né, mas nunca é legal dormir na zona de rebaixamento, né? Então esse gol do São Paulo acabou ajudando o Corinthians também. Te surpreendeu a escalação do Fernando Diniz sem os veteranos, à exceção do Fábio? Não sei se dá para chamar o Manuel de veteranos, mas quando a gente fala dos veteranos do Fluminense, ele nunca é incluído. Mas os outros jogadores no banco de reservas, o Ganso estava suspenso. O Fluminense jogou no final da semana passada no Chile, na Copa Libertadores, e joga quinta-feira no Maracanã contra o Cerro Porteño. Logicamente, tem muito de preservar o pessoal mais velho para a competição mais importante. Você esperava um Fluminense diferente? Não, acho que não é nem a questão dos mais velhos. Eu acho que tem que rodar o elenco realmente, né? Com viagem, jogos atrás de jogos, ele tem que fazer com que todos os jogadores estejam preparados nesse momento. E o Fluminense tem um elenco bom, né? Confiável. Então, você tirar um Felipe Melo, colocar um outro zagueiro, um Antônio Carlos, que é um cara que rodado também já. O Marcelo, o Diogo Barbosa também costuma jogar com certa frequência. Então, o Fluminense tem esse elenco que dá essa possibilidade do Diniz rodar o time, né?
E já que tem um jogo importantíssimo na Libertadores na quinta-feira também. O São Paulino, com certeza, achou uma ótima o Marcelo no banco. É só ver o que ele fez a partir do momento que entrou no jogo, né, Fábio? Ele é muito bom jogador, né? O Lugano falou uma coisa certa, que não faz força para jogar futebol, né? Então, cara, o chute que ele acerta com o pé direito ali na trave merecia o gol. Marcelo... Não merecia, mas foi bonito. Merecia. Não merecia, mas foi bonito. Um dos craques aí do futebol brasileiro, né? O Juan foi a novidade na escalação do São Paulo, Luiz. Eu sabia que o Zubeldia ia fazer algumas modificações, inclusive de esquema, né? Voltou com linha de 4 no jogo de hoje. Mas pensava que o Eric fosse ser escalado de início. O Eric acabou entrando no segundo tempo. O Zubeldia acabou optando pelo Juan e acho que também pensando na parte física do jogo, de confronto e tal. Nesse aspecto, o menino vai bem. Ou nem mais tão menino, né? Tem 22 anos, né? Hoje em dia, veterano quase. 22, tá começando a entrar na fase veterana. Claro que eu tô brincando. Mas ele tem muita disposição, se entrega demais. Mas, mais uma vez, a torcida do São Paulo pega no pé dele por conta disso, desperdiçando oportunidades incríveis em jogos que a gente sabe que o aproveitamento, se não for máximo, tem que ser perto disso. Sim, boa noite, meus nobres companheiros. É um prazer estar com vocês toda segunda-feira. Realmente, o Juan tem desperdiçado oportunidades, Plirra. Não só dentro do campo, mas ele vem tendo a oportunidade de jogar jogos importantes. E ele não está conseguindo o detalhe que é o gol. Ele é contra o Wagner Marabá, ele fez 2 de cabeça, depois de desperdiçar uma chance inacreditável. Ali, de repente, ele podia ter dado uma aliviada. Sim, dá uma engrenada, né? E mesmo assim, hoje ele teve muitas oportunidades claras de gol, não conseguiu fazer o gol. Traz ansiedade, menino novo, a torcida começa a pegar no pé, destacar a torcida de São Paulo, né? Que tem lotado o Morumbi, independente do dia, da hora. Eu não era acostumado a ver isso aí, não. Era sempre. E o São Paulo é o time das segundas-feiras desse Campeonato Brasileiro. Pois né? Que coisa, né? Essa foi a segunda. É o único time que segunda-feira pode levar 40 mil. Você sabe há quanto tempo que o São Paulo não joga às 4 da tarde do domingo? Não sei. Desde a final da Copa do Brasil. Olha só, desde o dia que eu fui roubado. Desde aquele dia que passaram a mão no seu celular. O último jogo que o São Paulo fez, domingo às 4 da tarde, horário clássico do futebol, foi a final da Copa do Brasil. É uma pena. Há mais de meio ano. É uma pena, porque se joga no domingo, com certeza 50 mil pessoas, fácil. Né? Segunda tem um jogo só para ele, rodado só para ele. Exclusivo. Deve ter sua vantagem também, deve ter. Ora, lo de Juan a torcida está pegando no pé muito, né? Hoje escutei já aí no Morumbi muita crítica. Tem uma pegação forte. Pesada. Mas ele jogou com o Rogério, jogou com o Dorival. Acho que o Carpini também deu confiança e agora o Zubeldia, então... Alguma coisa você disse boa, algo tem. Alguma coisa boa, algo tem. Ou é falta de opções. Não consigo, obviamente que depois na hora H que tem que ter a sorte de ser efetivo, né? Substituir o Caleri também não é fácil, né? É uma pressão ainda maior, né? Sempre, o cara assim, sempre quando você entra num time grande, você quando entra em São Paulo, você estudia Júnior. É verdade. Então, sempre tem. Mas eu não sei se é sorte ou azar, ele tem oportunidade, aparece vários e ele não consegue fazer o gol, a pressão aumenta. Lembrando que ele foi decisivo no gol de empate, né? Sim. Mas vai quatro treinadores consecutivos que dão confiança nele, mesmo ele não... Talvez pode ser até coisa da diretoria de tentar revelar o jogador para uma futura venda também, né? A gente não sabe, mas que ele vem desperdiçando oportunidades. Agora, o principal jogador neste recorte inicial do Zubeldia no São Paulo, sem dúvida alguma, é o Luciano, né? Sem sombra de dúvidas. O Luciano é muito bom jogador, né? Foi o que o Lugano falou agora, tá jogando num setor onde a gente sabe que ele é especial. Ele tem uma finalização muito boa, ele gosta de fazer gol, ele participa do jogo, ele tá sempre com a bola no pé. Mas não é meia. Não é meio. Ele é aquele segundo atacante que não existe mais, né? Mas tu viu a entrevista dele depois do jogo? Ele falando, não, eu jogo onde tiver que jogar, ajudo o grupo, mas... onde ele rende é ali. Onde ele rende é ali. Eu prefiro é ali, mais perto do gol. Porque hoje com o sistema tático tão fixo, né? El 4-2-3-1, que obriga a ter um meia ponta, esse segundo ponta, fica sem função, seu atacante, ou seja, um Márcio Amoroso da vida, um Grafite da época nossa, um Luciano. Então, eu sempre acho que o sistema tem que se adaptar ao jogador
e não jogador ao sistema, né? O Luciano sofreu muito antes em São Paulo porque os treinadores tinham um sistema fixo, rígido, então o centroavante era ele, inamovível. E depois ou era Beirada, que ele não é, ou articulador meia, que ele não é. Então tem que saltar a função dele. Ele é o mais inteligente que sube o dia. O Lucas voltar, ele perde um pouco desse espaço, porque o Lucas também é... Essa é a grande pergunta. Então, essa é a grande pergunta. Tem que se virar para colocar a los melhores jogadores. Lugar, dá para jogar assim? Ó, Alisson ali primeiro, na ausência do Pablo Maia, a ausência que será longa, talvez nem consiga voltar direito nesse ano, infelizmente pela gravidade da lesão. Caramba, tanto assim? Ah, foi bem sério. Estamos falando de setembro, outubro, mas até voltar mesmo de verdade. Dá para jogar com... O Alisson ali primeiro. O Nestor agora, né? Galopo no lado direito, Nestor na esquerda, Lucas central, Luciano e Caleri? Eu acho que sim, eu acho que sim. Não dá para jogar assim? Eu acho que sim, na formação. Muito exposto. Não, mas tanto o Nestor como o Galopo são volantes mixtos, né? Mais ofensivo que defensivo, mas sabem bloquear o eu acho que o X daqui, o Caleri vai... É o 9, é lá na frente, vai ficar para os dois zagueiros. O X da questão é Lucas e Luciano. E assim, se eles forem inteligentes, eles vão... Se só o Lucas voltar para recompor, para fazer uma linha de 4, vai desgastar. Então, ele com o Luciano, se eles conseguirem chegar num equilíbrio, cada um volta uma, aí eu acho que tem que ter viável. Mas eu acho esse entendimento muito bom. O atacante, uma hora ele larga, ele não volta. Ele dá uma o Lucas volta. Aí, se o Lucas não voltar, o Luciano volta. Você tem três volantes que são mixtos, né? E outra, em algumas fases do jogo, excepcionalmente, tu consegue defender com 7. Né? Tu consegue defender com 7. Tu leva a outra equipe, tu fecha o meio, leva a outra equipe pro corredor. Tu levando pro corredor, tu isola um lado, né? Tu pressiona contra a linha. Então tem algumas... Bem organizado, você consegue defender bem. O treinador tem que ter estratégias. É estratégia, né? Não voltou um, ficamos em inferioridade, porque o Luciano ou o Lucas não voltou. O que nós fazemos, gente? Vamos fechar aqui, o Nestor fecha, o Alisson vamos levar os caras pro canto. Se eles tentar rodar, a gente leva eles pro outro canto. Mas é tudo estratégia, demora tempo também para conseguir fazer isso, né? Uhum. Bom, no final do primeiro tempo, a gente tem as imagens agora, eu gostaria que vocês falassem em cima disso. A gente teve ali o entrever do Diniz e do Luciano, que foi provocado, na verdade, a origem dessa briga. Eu não aposto, na vida nunca apostei, mas se fosse apostar, eu apostava que esse jogo ia ser briga de Diniz e Luciano. É o mais óbvio. Antes? É o mais óbvio do mundo, né? Então, olha lá, o Manuel... Eu dos dois. O Manuel chutou uma bola para a lateral. As pessoas imaginavam, acho que a maioria, que fosse ali um migué do Manuel, que estava acuado ali, chutou a bola para a lateral. E aí o Luciano quis bater o lateral rápido. O Diniz... Corretamente. Corretamente. Quem tem que parar o jogo é o juiz, Pregão. Como é que o jogador vai saber a lesão do outro se o juiz autoriza? E aí o Diniz se intrometeu, eu não sei se xingou, mas falou alguma coisa pro Luciano. Iam a xingar por esse lance, por arremesso lateral, por qualquer coisa, porque o perfil de ambos, né, que são personalidades explosivas, né, que até gostam desse tipo de xingamento e exposição até corporal no jogo, eles sempre fazem. Então é algo que é muito previsível, que a gente até está acostumado, né? Então não tem que dar tanta importância. Acho que faz parte da personalidade de ambos, né? É engraçado que o Diniz fala engraçado, não sei se é o termo certo. O Diniz fala algumas coisas às vezes durante o jogo que não são muito usuais, né? Hoje ele falou, acho que depois de receber o cartão vermelho do Daron, ele falou: você é burro para o Luciano. E falou, por isso que eu brinquei com o Luiz Fabiano aqui no começo, que você acabou para mim. Ele falou ou perguntou? Ele falou ou perguntou? É diferente. É diferente. É diferente. Eu achei que falou. Revival, Mano Menezes e Yuri Alberto. É diferente. Não, ele afirmou: você é burro, e falou: você acabou para mim. E não falo mais comum, eu não falo mais com você. É mais comum a gente ouvir o cara mandar para aquele lugar, vai tomar caju, tal. Foi um pouco mais profundo, né? Foi um pouco mais profundo, mais sentido, mais... Veio mais do... Veio do coração, né? Parece que veio do coração, né? Assim, é claro que todo mundo vai se lembrar da história do Perninha do Tietê, ingrato, tal. O Praz me contou uma história, que eu acho que pode ser colocada aqui, que uma vez, também numa briga de jogo, um cara te falou uma coisa que, na hora que ele falou, você percebeu que ele, de repente, poderia ter outras intenções, né?
Porque esses xingamentos explosivos, assim, que não saem do comum, é mais ou menos um reflexo, né? Vai tomar não sei o quê, né? Assim, e aí, quando vem um xingamento mais, vamos dizer, elaborado, é uma coisa que não foi cuspida, né? Não foi cuspida. Mas assim, eu acho que por mais que ele tenha falado isso, eu acho Você acabou pra mim. É muito barulho, foi uma confusão exagerada Mas não faz parte do Diniz e do Luciano? Sim, com certeza. É algo tão óbvio que aconteceu. Se tinham dois aí que podiam... o Felipe Melo estava no banco, né? Felipe Então, Melo No próximo capítulo, você acha que é a reconciliação? Sim, lógico, amanhã na imprensa Não, mas o Diniz, às vezes, você pode criticar ou não a forma de jogar, tá de acordo ou não. Mas que um personagem que faz bem no futebol, isso ninguém pode duvidar, né? Porque ele sempre tem saídas e coisas que permitem nós comentar aqui e, bueno, até dar risada, né? Enfim, alguma coisa interessante vai acontecer, né? E só para explicar por que o Diniz... diferente. Por que o Diniz recebeu o vermelho e o Luciano o amarelo, existe uma recomendação hoje que se alguém de fora do banco de reservas interferir, a penalização de quem está fora deve ser maior do que quem está dentro. O Lugano falou façam a mesma coisa. O Lugano falou do desenrolar disso aí, né? A gente fez um bola da vez aqui que contou pra gente uma história, que depois de uma briga com o Diniz levou ele pra terapia, né? O Bruno Guimarães. O Veiga, Rafael Veiga, é verdade. Ele parou o carro na frente da casa dele, ligou pra ele, fez o porteiro ligar, fez ele descer, ainda botou na direção e levou pra fazer a terapia. Nossa. Vocês acham a situação do Fluminense? Tá aí, galera, pessoal, falando da vitória do São Paulo ontem contra o Fluminense, tricolor paulista vencendo o tricolor carioca. O São Paulo tá jogando muita bola ontem, fez mais uma boa partida e dominou o Fluminense. O São Paulo mereceu a vitória. Até quando tomou o gol ali no primeiro tempo, o São Paulo estava jogando melhor, num vacilo acabou tomando o gol, mas em seguida empatou. Até numa falha, né, numa saída de bola do Fábio, mas o São Paulo tem todos os méritos ali, né, de pressionar e conseguir fazer o gol. O Bobadilha, né, que fez o gol do São Paulo primeiro, e logo após, no segundo tempo, ali num escanteio, o Arboleda marcou o gol da virada, até chegou a marcar o segundo gol, mas estava impedido. Desculpa, foi falta, né? O jogador do São Paulo fez falta no Lima. Acho que eu vi o Luciano falando, né? Se fosse Libertadores, o Daronco não daria aquela falta, concordo. Mas aqui no Brasil, né? Qualquer empurrão eles dão falta. Mas o importante foi que o São Paulo venceu, jogando bem, né? Vencendo e convencendo o São Paulo bem nessa sequência muito boa, né? De resultados positivos, vitórias, e a cada jogo que passa, a gente vai vendo o time jogar melhor, ganhando confiança. Zubeldia, né, já é nítido a mudança. Após a chegada do Zubeldia, o time mudou demais. É um outro São Paulo com outra postura e está conseguindo dar resultados importantes. Agora joga na quinta-feira contra o Barcelona, Libertadores. O São Paulo está de olho na liderança. Vai ter esse jogo contra o Barcelona pela Libertadores. Depois tem o Tajeres, né, onde vão ali duelar, né, pela liderança. É aguardar a sequência dos próximos jogos. E um destaque também para essas vitórias do São Paulo, o time, o Zubeldia, né, não está nem podendo contar com todos os jogadores, né? O Lucas, que é titular, Rafinha, que é titular, o Wellington Rato também, que briga pela titularidade aí nesse time. O Pablo Maia também, né, que recentemente se lesionou. Jogadores importantes que o Zubeldia não está podendo contar com esses jogadores, mas assim mesmo ele está achando soluções e o São Paulo está fazendo boas partidas. Então o torcedor já imagina também um time jogando ainda melhor com a volta desses outros jogadores aí que estão lesionados. Provavelmente o Lucas volta na quinta-feira contra o Barcelona. Deixa sua opinião aqui abaixo, torcedor do Tricolor, o que você achou do jogo? Está feliz, está contente com mais uma vitória do Tricolor? Comenta aqui abaixo, valeu e até a próxima, galera.